Boa noite, meus irmãos. Meu nome é Tarcísio Miranda. Eu sou estudante de psicologia, sou membro da Tenda do Divino Espírito Santo, uma casa de umbanda que fica em Nilópolis, onde nós estudamos a codificação e utilizamos não só da codificação, mas outras obras referentes à doutrina espírita, para que a gente possa orientar a nossa compreensão acerca da espiritualidade. E hoje eu venho trazer um estudo a respeito de o primeiro livro que faz parte da série psicológica de Joana de Ângeles e que, em um dos seus capítulos presentes, alguém pediu para falar. Alguém está precisando falar? Alguém levantou a mão. Bom, então eu vou continuar. Então, dentre a série de Joana de Ângeles, série psicológica de Joana de Ângeles, nós temos o primeiro livro, que é chamado Jesus e Atualidades, que é um livro que ele fala de passagens de Jesus e, através de algumas passagens, esse livro nos traz algumas reflexões importantes para o nosso dia a dia, à luz da psicologia, trazida por Joana, que se utiliza dos conceitos que foram desenvolvidos por Gustav Jung. E aí a gente vai trabalhar o capítulo 18, que é Jesus e Sofrimentos. Então, para o nosso dia de hoje, que nós estamos nos aproximando do Natal, findando esse ano onde nós passamos por muitos desafios, estamos ainda vivendo uma pandemia, estamos passando por reflexões onde somos convidados a perceber o nosso mundo interior, nossos processos de enfermidade, não só físicos, mas também emocionais. Estamos todos nós sendo convidados a dar mais atenção à nossa saúde mental. Cada vez mais, os ensinamentos, as orientações de Joana de Ângeles têm trazido um conhecimento que se esgota. E nós somos convidados o tempo todo a nos aprofundarmos mais ainda em suas orientações para a gente conseguir extrair o melhor para trazer mais compreensão, mais lucidez para o nosso dia a dia. Então, esse texto inicia da seguinte forma: quando procurado pelos portadores de enfermidades, Jesus sempre os inquiria se realmente desejavam a saúde, ou criam que ele os poderia curar. Era de fundamental importância para o restabelecimento do enfermo a sua segurança íntima sobre estes dois requisitos: querer e crer. Complementando-se um no outro, tornam-se essenciais para o restabelecimento físico e psíquico do candidato à cura. Então, nós, como espíritas, nós que acreditamos na imortalidade da alma, nós que acreditamos na comunicabilidade dos espíritos, e nós acreditamos na vivência além da matéria, e nós que estamos passando por uma pandemia nesse planeta de provas e expiações, podemos entender que esse momento atual, ele não se refere única e exclusivamente ao nosso aparato físico. As enfermidades que nós passamos, elas não se referem única e exclusivamente à nossa condição biológica, mas ela representa, sim, um reflexo do nosso padrão vibratório, do nosso padrão emocional, do nosso padrão mental. Então, existe todo um conjunto, existe todo um processo que cada um de nós vive em seu mundo íntimo e que reverbera em muitas consequências e que podem repercutir no nosso veículo físico. Então, cada um de nós está passando pelos processos, por exemplo, da pandemia, onde, direta ou indiretamente, somos afetados. Ora pela preocupação com um familiar, ora por uma enfermidade que a gente esteja passando, ora pela preocupação com alguém que nós amamos, seja pela enfermidade, seja pelo desencarne,
seja por sintomas mais brandos, seja por sintomas mais graves. Mas cada um de nós, direto ou indiretamente, estamos afetados por essa crise na saúde. Crise financeira, administrativa e crise no funcionamento do nosso aparato biológico. Mas todos nós estamos, de alguma forma, desejosos por uma vacina e aqueles que estão enfermos estão desejosos por uma cura. E junto a isso, fomos convidados a perceber também no nosso mundo íntimo uma profunda dificuldade em lidar com questões como estas. E muitos apresentaram um padrão muito forte de ansiedade, de instabilidade emocional diante destas crises. Então, quando se fala em cura, é importante que a gente observe o aspecto global do que é estar curado. Não é apenas um bem-estar físico, mas é um bem-estar mental, emocional e espiritual, que vai repercutir na nossa energia, vai repercutir em todo um processo que nos envolve. Não é apenas o bom funcionamento das nossas células, mas é o curso que as nossas células realizam através do nosso próprio padrão interno. Porque cada célula que nós temos, elas agem sob um reflexo. Então, dessa forma, a gente consegue compreender a justiça divina diante dos acontecimentos. Se Deus é misericordioso, justo e bom com todos nós, não poderíamos, de forma alguma, acreditar que a enfermidade que bate à porta do nosso irmão, ou à nossa própria porta, não significará, de forma alguma, um desamparo da espiritualidade, um desamparo de nosso Mestre Jesus, tampouco de Deus, mas representa uma manifestação da justiça divina. E da mesma forma que a justiça divina nos permite ter condições de realizar reajustes morais através de processos de enfermidade, temos a oportunidade também de fazer o caminho de construção da nossa caminhada de cura. Então, se nós podemos transitar por momentos de enfermidade, somos também capazes de transitar pela cura. Mas esta cura, ela precisa acontecer dentro de um movimento que não é única e simplesmente vinda de fora. Podemos receber inúmeros estímulos para que esta cura venha. Podemos receber aparato físico de profissionais, podemos receber orientações e intervenções biológicas, químicas, para que a nossa saúde possa ser restaurada. Porém, junto a todas essas intervenções, é necessário que nós venhamos a observar o nosso padrão mental e emocional para que as estimulações externas possam reverberar no nosso mundo interior. Então, para cada paciente que se encontra em processos de enfermidade, é muito importante que as suas emoções, que os seus pensamentos, que os seus sentimentos possam estar realinhados, possam estar reconectados. E nós, que estamos aqui em uma casa espírita, em pensamentos, embora fisicamente não estejamos dentro da casa espírita, estamos todos conectados para nos ligar a este estudo em nome desta casa, para que a gente faça reflexões durante esse estudo. É importante que nós cheguemos à conclusão, à reflexão de que nós precisamos estar conectados com Deus, conectados com a espiritualidade superior, para que em cada momento de sofrimento o nosso querer e o nosso crer possa estar atuando em prol da nossa saúde. Porque não adianta que o mundo inteiro queira nos auxiliar, queira nos estender a mão, se nós estivermos fechados diante do auxílio que nós recebemos. Não adianta que a espiritualidade deseje nos trazer bons pensamentos, boas inspirações, se o nosso mundo íntimo ainda estiver voltado para a revolta, para a angústia, para a descrença. Então, as nossas células, as nossas energias, o nosso fluxo interno, ele vai respeitar a nossa condição interior.
Então, a gente consegue compreender que, para cada indivíduo, a gente pode encontrar um quadro diferente, uma resposta diferente a um mesmo tratamento. E assim, podemos perceber que nem por isso poderíamos dizer ou poderíamos duvidar da justiça divina. Pelo contrário, é desta forma que ela está sendo aplicada. Porque nós temos a nossa parte diante da responsabilidade junto aos acontecimentos. Então, nós todos somos responsáveis pelo cultivo do nosso bem-estar, pelo cultivo da nossa saúde, do nosso equilíbrio. E para que ele possa vir, precisamos nos movimentar diante de uma construção, de uma renovação interna. Então, a construção do reino de Deus em nossos corações, ela vai permitir cada vez mais estabilidade interna. Fala-se muito em inteligência emocional, em estabilidade emocional, em equilíbrio emocional, mas tudo isso só vai ser conquistado dentro de um movimento, dentro de um trabalho interior, de autoconhecimento, de autoanálise, para que as nossas questões, as nossas dificuldades internas possam ser percebidas e aí sim trabalhadas. Este é um processo de aprender, de conhecer a si mesmo e aprender a lidar com os desafios que nos cercam. Então, Joana de Ângeles nos apresenta essas duas palavras, querer e crer, diante da nossa relação com os momentos de sofrimento. Nenhum de nós deseja passar pela dor, passar pelo sofrimento, passar por desafios como estes, mas é importante que a gente enxergue em cada um desses momentos valiosas oportunidades de crescimento para o espírito. Porém, é importante refletir dentro dessas duas palavras, que não basta que apenas falemos a respeito delas, que nós queremos algo ou que a gente crê em algo. É importante que, além das palavras, nós venhamos a senti-las, a conseguir praticá-las, a vivenciá-las com profundidade. Mas como? Como realizar isso? Como pensar nestas duas palavras? E aí Joana de Ângeles continua nesse texto para nos convidar a fazer esse aprofundamento. O querer em profundidade, sem reservas, altera completamente o quadro psicofísico do indivíduo, que se transfere do estado inarmônico em que se encontra para o de equilíbrio, auxiliando o organismo na restauração dos seus equipamentos danificados. A doença não é mais do que um sintoma do desarranjo do espírito, em realidade, o portador da mesma. O ato de querer libera-o dos elementos perniciosos, geradores dos distúrbios que se apresentam na emoção, na mente e no corpo. Querer é decidir-se, abandonando a acomodação parasitária ou o medo de assumir responsabilidades novas perante a vida. Desse modo, arrebentando as cadeias da revolta persistente, da autocompaixão, das sombras nas quais o indivíduo se oculta. Quem quer, investe, e ao fazê-lo, age de forma a colher os resultados almejados. Então, nós temos um padrão energético que segue, que está proporcionalmente voltado à nossa condição mental, nossa condição emocional, nossa forma de ver a nós mesmos, nossa forma de ver o mundo, nossa forma de se relacionar com o outro. Tudo isso vai causar um impacto. Tudo isso vai repercutir em nosso padrão, que poderá ser percebido pelos nossos irmãos desencarnados, por aqueles que se comprazem com o bem, que desejam o nosso bem-estar, mas também por aqueles que desejam, de alguma forma, realizar assédios. Então, esse cuidado conosco, esse processo de autoconhecimento, essa renovação energética que é importante através do processo de conhecimento do nosso mundo íntimo, ele vai permitir com que a gente possa fazer boas sintonias, com que a gente possa trazer mais qualidade para o nosso pensamento, para as nossas emoções,
e vai permitir, fisicamente falando, com que cada uma das nossas células, todos os nossos órgãos e todos os nossos centros de força possam seguir um curso onde, fluidicamente, tranquilamente, harmonicamente, tudo possa funcionar da melhor forma possível. Então, da mesma forma que nós temos a psicossomática, que traz as repercussões físicas diante do nosso mundo emocional, do nosso padrão mental, a espiritualidade nos mostra o quanto cada enfermidade que a gente vem apresentar, ela é um reflexo de um processo anterior, de um processo que ocorre primeiramente no nosso mundo sutil. Então, esse cuidado, essa conexão com o alto, essa harmonização interna é muito importante, não só para a gente cuidar das nossas companhias, para a gente poder se afinizar com os bons espíritos, com aqueles que desejam bem, mas também para que a gente possa fazer a manutenção da nossa saúde. Então, para aquele indivíduo que já se instalou em um quadro de enfermidade, é muito importante que ele venha a fazer esse caminho de restauração, de renovação, onde ele possa fazer essa reelaboração do seu mundo interior. E a gente pode perceber o quanto intervenções nas emoções, na condição emocional de muitos pacientes, podem dar mais qualidade à resposta, né, a muitos tratamentos. Então, como, por exemplo, a gente observa o trabalho dos doutores da alegria, onde vem um grupo de pessoas que fazem visita a pessoas que estão passando por enfermidades, e aí já se percebeu que muitas dessas pessoas, depois de passar por esses momentos de contato com esses irmãos, que trazem alguns minutos de alegria, permitiram com que esses pacientes pudessem responder um pouco melhor ao tratamento. Então, é uma intervenção no mundo emocional que faz uma repercussão em seu aparato físico. E quando nós expandimos ainda mais essa compreensão, né, além da visão psicológica, mas perceber as repercussões energéticas, podemos entender de que cada centro de força é convidado a se desbloquear, cada órgão que nós temos, cada corpo sutil que nós possuímos é convidado a fazer o seu processo de desbloqueio, de reequilíbrio, de renovação, de limpeza. Então, todos nós somos plenamente capazes de fazer esse processo de renovação. O que não significa com isso que é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa simples, porque cada um de nós possui seus processos, as suas dificuldades, os seus conflitos internos. E para isso é necessário que venhamos a conhecer as nossas sombras. Sombras, que é um conceito, né? Sombra, que é um conceito trazido por Jung e que Joana de Ângeles se utiliza para se reportar a estes aspectos do nosso inconsciente que nós ainda não conhecemos, aspectos de nós que ainda estão encobertos e que carecem de maior autoconhecimento de nós. Então, para cada uma dessas questões que nós ainda não percebemos a respeito de nós, dificuldades, conflitos que nós possuímos e que carecem de mais percepção, nessa nossa caminhada de autoconhecimento, nós, nesse processo de trabalho, ganharemos cada vez mais meios, artifícios de fazer a nossa transformação. Então, se eu me percebo uma pessoa ainda revoltada diante da enfermidade, com muita raiva do mundo, me sentindo uma pessoa injustiçada, eu preciso conhecer cada vez mais os meus processos de raiva, de ódio, como eles começam, como eles se desenvolvem, quais são os nossos gatilhos, o que desperta a minha raiva, o que desperta o meu rancor, porque eu sinto mágoa. Tudo isso precisa ser percebido, tudo isso precisa ser conhecido para que a gente possa trabalhá-los e conquistar um lugar de mais harmonia interior. Nós sempre desejamos
que tenhamos um planeta de harmonia, de paz, de tranquilidade, de fraternidade. Mas tudo isso precisa, primeiramente, ser conquistado dentro de nós mesmos. Porque a condição do nosso mundo é um reflexo do nosso mundo interior. Muitas vezes nós reclamamos dos nossos políticos, mas eles são reflexo das nossas decisões, dos nossos pensamentos, dos nossos valores. Então, a nossa caminhada de mudança, ela precisa começar a partir de nós mesmos, a partir do nosso coração, a partir do nosso processo que está ocorrendo dentro de nós. Mas se ele não for conhecido, se ele não for percebido, ficará sempre muito mais difícil. Existem os processos, né? Existem as oportunidades profissionais com terapias, com leituras, existem as oportunidades de entrar em contato com estudos relacionados à espiritualidade, ao nosso contato com o sagrado dentro da religião. E existe também a oportunidade de aplicar esses conhecimentos no nosso dia a dia para que as renovações aconteçam. Então, tudo isso é um processo que é desconfortável, mas é necessário. Então, da mesma forma que nós podemos construir um processo de enfermidade, nós também somos capazes de construir a nossa cura. Mas, para isso, o nosso querer ele precisa ser efetivo. Nós precisamos ter essa vontade de aplicar tudo aquilo que a gente recebe de orientação, que a espiritualidade vem nos trazer. Joana de Ângeles nos traz a série psicológica e nos convida a diversas reflexões. Mas a gente não pode se encerrar em apenas enxergá-las como palavras bonitas, como conhecimentos interessantes. É importante que tudo isso se transforme em ferramenta de autoconhecimento, de autorreflexão. Então, esse é um processo que todos nós somos convidados a fazer. E assim ela continua falando ainda sobre crer. Crer é uma decisão grave de maturidade emocional e humana. A crença vive inata no homem, aguardando os estímulos que a façam desabrochar-se, enriquecendo de forças a vida. Há uma crença automática, natural, herança arquetípica das gerações passadas, que induz à aceitação dos fatos, das ideias e experiências, sem análise racional. E existe aquela outra que é resultado da elaboração da lógica, das evidências, dos acontecimentos com os quais a razão anui. Cresce, portanto, por instinto e por conhecimento experimental. Então, nós sempre falamos que é importante crer, que é importante acreditar em Deus, que é importante acreditar na espiritualidade. Nós aprendemos que todos os espíritos, de alguma forma, né, que todos os espíritos, eles acreditam na existência de Deus. Mas aí a gente pode se perguntar, por que existe ateu? Como é que pode existir ateu se todo espírito, assim como é dito no Livro dos Espíritos, que cada um de nós sabe da existência de Deus? Então, Joana de Ângeles nos aponta que existe uma herança arquetípica. Por que ela diz isso? Porque no nosso inconsciente, em cada um de nós, na nossa consciência, está a certeza da existência de Deus. Porém, esse conhecimento, ele está guardado no nosso mundo interno, no nosso eu profundo, no nosso inconsciente. Mas no nosso consciente, nós precisamos desenvolver a nossa racionalidade diante dessa conexão com o Criador. E aí, diante do nosso consciente, ou seja, daquilo que eu posso me lembrar, retratar, diante dessa existência, eu preciso desenvolver essa crença, essa fé em Deus, para que conscientemente eu possa também fazer essa conexão com o Criador. Se eu me entregar a processos de orgulho, de vaidade, de raiva, um processo conflituoso na minha conexão com o Criador, né, onde me faça
ficar em um processo de fé reticente, eu posso entrar por um caminho de ateísmo, mesmo que o meu espírito saiba da existência de Deus. Mas conscientemente, em conflitos internos, a minha conexão, a minha relação com Deus pode estar abalada. Mas, como Deus é misericordioso, justo e bom e permite, dentro da imortalidade da alma, várias experiências reencarnatórias, um indivíduo que hoje é ateu, que desacredita da existência de Deus, ele vai ter a oportunidade de cair em si e perceber a sua condição, o quanto ele estava desarmonizado consigo mesmo, e entender e perceber que ele estava negando algo que a sua própria consciência lhe acusa de que existe, de que é real. Então, Joana de Ângeles nos aponta que cada um de nós sabe da existência de Deus, mas conscientemente nós precisamos desenvolver essa fé cada dia. Precisamos desenvolver essa conexão, porque não basta que simplesmente falemos em crer, que eu acredito em Deus, mas esse crer, essa crença, ela precisa existir de maneira profunda, de maneira real, diante dos nossos acontecimentos, diante das nossas práticas, diante da nossa fala, do nosso pensamento, do nosso sentimento. Então, tudo isso é um processo de construção. E a fé, ela precisa ser renovada, alimentada, precisa passar pela manutenção do contato com o Evangelho, da prática da oração, da elevação de pensamento e de sentimento, para que essa fé ela possa ser cada vez mais alimentada e nos permitir ter cada vez mais resistências diante dos processos que nós venhamos a passar de dor. Para cada dificuldade, exercitando e fortalecendo a nossa fé, nós teremos cada vez mais condições de passar pelas crises diversas com certeza no bem, com certeza no apoio espiritual que todos nós recebemos o tempo todo. E assim continua. Quando se quer, despojado de dúvida, a crença no êxito já se encontra no bojo do desejo exteriorizado. O receio aí não tem guarida, nem as vacilações produzem desconfiança. A paisagem mental iriza-se de luz e os componentes da infelicidade se diluem sob os raios poderosos da vontade bem dirigida. Então, os nossos processos de medo, de angústia, de dúvida, nossos processos onde a gente venha a enxergar tudo por uma ótica pessimista, ele vai se dissipar à medida que a nossa fé, que a nossa crença em Deus, que ela não seja apenas palavras, mas uma certeza. Tudo isso, toda essa visão negativada, ela vai se dissipar para dar vazão, para dar lugar a uma certeza. A certeza no bem. Que aí não será apenas aquele que leu um texto, que entrou em contato com o conhecimento e fala a respeito dele, mas sim ele sente essa realidade. Ele vive essa realidade de que Deus é a causa primária de todas as coisas, sabe de todas as coisas e é misericordioso, justo e bom com todos nós. Então, dessa forma, a gente pode compreender o quanto, até de forma lógica, tem um sentido muito interessante, muito importante, quando o Livro dos Espíritos inicia falando, né, dentro das suas primeiras perguntas, sobre os atributos da divindade. Porque a partir do conhecimento, da reflexão a respeito dos atributos da divindade, nós podemos pautar a nossa interpretação acerca de todas as perguntas que são trazidas posteriormente. Então, se eu sei que Deus é onipotente, que ele é onipresente, que ele é imutável, que ele é misericordioso, que ele está em todo lugar, que ele é a causa primária de todas as coisas, eu vou ter cada vez mais condição de aceitar, de absorver os conhecimentos que são trazidos. Porque eu vou entender que existe uma regência suprema envolvendo a todos nós. Que não existe acaso no universo. Se não existe acaso no universo, não vai existir acaso no nosso interior. Para tudo que ocorre
no nosso campo interno, seja ele a nível emocional ou biológico, ele tem uma causa específica. Ele não veio do nada. Não existe nenhum processo na natureza, no nosso mundo interior, que venha por acaso. Tudo tem um processo, tem uma causa, tem um curso e tem também um objetivo em uma via de misericórdia, de justiça. Então não existe enfermo que esteja sendo punido por algo. Porque se Deus é justo, se Deus é de amor, ele não pune ninguém, mas ele, como um verdadeiro pai, ele oportuniza reajustes, aprendizados, reelaborações, reconstruções. E reconstruir-se, renovar-se, não é confortável. Assim como não é confortável arrumar uma casa que esteja passando por muitas impurezas, muitos processos complexos. Se a gente precisa tirar tudo do lugar, precisa criar um transtorno físico, limpar cada móvel, limpar cada aposento, levantar poeira. Se tudo isso é desagradável, mesmo desagradável sendo, é necessário que seja feito para que posteriormente venhamos a adentrar uma casa mais limpa, mais harmonizada. Assim somos nós. Nós precisamos arrumar a casa que é o nosso coração, que são as nossas emoções, para que possa repercutir em bem-estar e harmonia. Mas até que esta casa esteja totalmente arrumada, nós precisaremos trabalhar muito. Trabalhar, que é um processo de conhecer-se, de perceber-se. E isso é uma tarefa diária, a todo instante, seja em pequena ou em grande escala, mas é útil, é necessária para todos nós. E assim ela continua. Querer e crer conduzem à luta, mediante a decisão de sair da furna sombria para o campo do êxito. Após o logro feliz, devem prosseguir estes dois valores morais, comandando a integridade emocional para impedir a recidiva. No episódio do paralítico que foi descido pelo telhado e posto ao seu lado, como em outros variados, as duas questões são postas em evidência pelo mestre. A pergunta direta: tu crês que eu te posso curar? O doente respondeu: sim, demonstrando a fé que o dominava, ao mesmo tempo retratando o querer recuperar a saúde, tal o esforço empreendido para estar ali. Movimentar amigos e pessoas solidárias, submeter-se ao desconforto de ser conduzido. Tiver aumentadas as dores e porque queria, conseguiu. Sensibilizado por tal esforço, Jesus o libertou da doença, de que ele, sem revolta, desejava despojar-se. De que ele, sem revolta, desejava despojar-se. Então, Jesus veio até esse homem que necessitava curar-se. Porém, é importante que, junto à intervenção do Cristo, ao doar de sua energia, Jesus, sendo o espírito mais perfeito que veio à Terra, dito na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, ele jamais poderia curar esse irmão se este irmão já não estivesse aberto ao amor do Cristo, se ele já não estivesse em um processo de reforma interna, de renovação interior. Ele receberia um auxílio que iria envolver o seu corpo físico e sutil, mas não iria reverberar de forma eficaz a ponto de permitir com que ele cultivasse um lugar de mais harmonia. Então, este irmão já estava emocionalmente trabalhado diante do seu processo. A enfermidade atingiu seu curso, instalou-se em seu veículo físico e sutil, e ele já se encontrava em um processo de transformação emocional. E aí veio Jesus e fez a sua imposição de mãos em uma renovação energética, permitiu com que esse irmão pudesse passar pelos seus desbloqueios sutis e alcançado um processo, um lugar de cura. Nos trazendo a reflexão de que nós temos a nossa parcela de responsabilidade diante do sucesso aos nossos
momentos de renovação, de busca pela cura. Então, o auxílio ele está sendo oferecido o tempo todo para todos nós. Somos orientados, somos auxiliados e recebemos intervenções físicas e energéticas para que nos curemos de nossos males. Seja diante das nossas tendências, vícios emocionais, seja de processos físicos que nós estejamos enfrentando. Mas, junto a isso, é necessário que possamos dar atenção à nossa saúde mental, dar atenção à nossa saúde emocional. Como nós estamos sentindo o nosso momento atual? Como nós estamos nos relacionando com o nosso próximo? Como nós nos relacionamos com Deus? É num lugar de barganha? É num lugar de compreensão de sua justiça? É num lugar de apenas agir como um pedinte? Ou naquele que se relaciona sendo grato a Deus, pedindo orientação, sabedoria, mais coerência diante dos atos, buscando aprender diante de cada desafio? Então, para cada uma dessas posturas, nós vamos ditar qual vai ser a nossa condição interna, qual vai ser a nossa repercussão física e sutil. Então, é importante que a gente se autoanalise, se perceba, percebendo que, diante de cada ação que Jesus realizou, também convidava o próximo a fazer o seu processo de reajuste. Quando ele dizia, vá e não peques mais, para que não te suceda algo pior, ele traz a compreensão de que a cura veio, que a cura foi ofertada a esse irmão, mas é importante que ele busque um caminhar de mais harmonia, para que um mal não venha a se instalar novamente. Porque quando a gente não aprende uma lição, quando a gente não aprende uma orientação que nos é dada, a lição ela volta para a gente. É como repetir de ano na escola. Se eu não aprendi com determinada prova, se eu não tirei uma nota específica que seja necessária para transitar por uma fase superior, eu vou precisar ter novamente aquela experiência a fim de aprender. Então, é a misericórdia divina dando oportunidade de aprendizados que no passado a gente se negou a absorver. Então, a nossa caminhada precisa ser de cada vez mais coerência diante do conhecimento que a espiritualidade nos traz, que o Evangelho nos oferece. Nós falamos muito a respeito de amar ao próximo como a nós mesmos. Mas se a gente ainda não consegue fazer isso com a beleza e com a elevação que é necessária para estar no mundo celeste, nós precisamos entender por que nós ainda não conseguimos. Quais são as nossas limitações? Quais são as nossas dificuldades? O que nos prende ainda tanto a conflitos emocionais? Então, tudo isso vai precisar ser percebido para que a gente possa entender qual é a nossa relação com o nosso sofrimento, qual a nossa relação com os momentos de dor e o que Jesus pode nos orientar, nos acrescentar a respeito de cada passagem da sua vivência aqui na Terra. E aí, em Jesus, olhando para o modelo e guia, a gente vai ter a oportunidade de se reconstruir. Desconstruir para construir-se novamente, construindo um ser melhor cada dia. E assim Joana termina. Nas tuas dificuldades e dores, abandona a complacência para com elas e toma a segura decisão de querer ser feliz e crer que o conseguirás. Nada te impede o tentame. Basta que estabeleças no íntimo o desejo forte de libertação. Sacudido pela dúvida, rechaça. Perturbado pelo pessimismo, contempla os triunfadores que lutaram antes de ti. Não lhes foi diverso o esforço para a vitória. Sucede que iniciaram o labor sem que o soubesses, e agora vês somente o seu resultado. Ademais, apela para Jesus com firmeza, certo de que a tua rogativa não ficará sem resposta, e abre-te ao influxo da força restauradora, não lhe opondo barreiras. Se queres a paz e a saúde e crês na sua imediata conquista, não adies o teu momento
de consegui-las, pois este é agora. Então, Joana de Ângeles nos convida para cada momento de sofrimento, de dificuldade, de enfermidade, que a gente não seja complacente com esse momento de dor, ou seja, que a gente viva esse momento de forma estagnada, de forma a simplesmente acolher essa dor sem realizar nenhum movimento, mas que a gente possa ser grato a esse momento, acolher esse acontecimento, sim, mas em movimento, em trabalho, em processo de autorreflexão, em processo de transformação, para que esse momento, para que essa experiência possa ser útil ao nosso espírito, para que ele possa ser, de fato, um convite a um trabalho, a uma mudança, a uma renovação, para que através dessa caminhada de perceber-se, de se autoconhecer, a gente possa transitar por um lugar de mais coerência, de mais harmonia interior. Então, todos nós somos convidados a fazer essa percepção de nós mesmos, onde nas nossas relações, por exemplo, o nosso próximo representa, não poucas vezes, um verdadeiro espelho diante das nossas imperfeições. Então, Joana de Ângeles, né, nos traz ensinamentos vindos de Carl Gustav Jung, e ele dizia: o que nos incomoda muito no outro diz muito sobre nós. Então, é necessário que a gente perceba isso dentro das nossas relações, dentro das nossas convivências, dos conflitos que a gente encontra no caminho. É importante perceber aquilo que muito nos aborrece, incomoda, perturba, aquilo que nos desperta raiva, ódio, que tudo isso possa ser refletido para que a gente possa entender um pouco mais a respeito de nós. Ao invés de desejar tanto que o outro mude, é importante que a gente pense nas mudanças que nós precisamos realizar, nas transições que nós precisamos fazer. Falamos muito em transição planetária, em mudança de um planeta de provas e expiações para um mundo de regeneração. Mas esse processo regenerador, esse processo de transição planetária, ele precisa começar a partir do nosso mundo interior. Então, a gente tem no livro do Divaldo essa série de reflexões que são trazidas, uma série de trabalhos que a espiritualidade oferece para a renovação do órgão. Mas nós precisamos fazer a nossa renovação interna através do trabalho de se perceber, de olhar-se no espelho, mas um espelho que não é físico, é o espelho que é das relações, da convivência, do trabalho interno, da mudança. E em Jesus, olhando para o modelo e guia, olhando para o espírito mais puro que veio à Terra e que já venceu as paixões que a gente ainda enfrenta, nós teremos mais condições de vencer. Joana de Ângeles fala da gratidão. Ela fala da psicologia da gratidão, onde a gratidão é dita por ela como uma ferramenta que nos conecta com o bem, que nos permite bem experienciar cada situação dolorosa, que nos permite fazer uma renovação de energia, de pensamento, de sentimento, porque a gratidão a Deus nos torna mais conectados com uma via de aprendizado, de autorreflexão. Enquanto a gente se revoltar, se desarmonizar diante das ocorrências, mais fechados estaremos diante das orientações da espiritualidade superior. Então, todos nós precisamos ser mensageiros de Deus, mensageiros da palavra do Cristo. E quanto mais conectados com Deus estivermos, mais em condições de saúde nós vamos estar. E se a enfermidade se instalou em nós, que nós venhamos a experienciar esse processo, nos conectando com o bem, nos conectando com os bons espíritos, fazendo a nossa parte física, emocional e energeticamente, para que o bem possa operar, para que ele possa nos auxiliar e nos colocar, né, e nos convidar a um lugar melhor. E assim é Jesus e sofrimentos. Entender que os sofrimentos eles serão vividos com cada vez mais sabedoria se Jesus estiver em nossas mentes, em nossos corações
e em conhecimento interno, conhecimento do nosso mundo íntimo, do nosso eu interno, e que Joana de Ângeles nos convida a buscar elaborar, a conhecer e a renovar, dentro dessa obra Jesus e Atualidades, que inicia a série psicológica trazida através do médium Divaldo Franco. Então, que a paz de nosso Mestre Jesus nos fortaleça hoje e sempre, e nós possamos findar o ano com mais esperança, com motivações no bem, e que tenhamos um Natal e um Ano Novo de muita harmonia, de muita fé, de muita esperança, não só em nós, mas em incentivo e em renovação no nosso próximo também. Muito obrigado, graças a Deus.